Então, continuando o nosso curso sobre o Espírito Santo, hoje o nosso tema é maravilhoso, né? Vai ser sobre o Espírito Santo na experiência mística da beata Helena Guerra. Então vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te pedimos, Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, que nesse momento tu possa fazer arder o nosso coração de um novo amor pelo Espírito Santo, de um novo desejo de conhecê-lo. E te pedimos também, Senhor, enche o nosso coração com teu Espírito Santo. Enche-nos, Senhor, para que possamos, ao exemplo de Helena Guerra, também cumprir a missão que tu nos confias. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, você já deve ter ouvido falar na beata Helena Guerra, né? É uma beata, ela nasceu, eu vou pescar aqui algumas coisas, né? Ela nasceu em 1835, na cidade de Lucca, na região da Toscana, lá na Itália. Ela era de uma família muito religiosa e enquanto eu estava vendo, né, a história dela e rezando também, agradecendo a Deus também por ter nascido numa família também religiosa, eu vi como é importante, né, que os pais conduzam os filhos nas experiências junto à igreja. Foi isso que aconteceu com a Helena. Na época do Concílio Vaticano I, teve uma audiência pública, né? E nessa audiência pública, lá em Roma, o pai de Helena resolveu levá-la com ele. E ela foi. Quando o Papa era Papa Pio IX, ela conviveu com 4 papas. E quando ela viu o Papa, ela participando daquela audiência, vocês imaginam aí, né? Uma multidão de pessoas lá em Roma e ela participando com o pai. E ela, no coração dela, começou a nascer o desejo de se consagrar e de consumir a vida pelo pontificado do Papa, o então Papa Pio IX, né? Depois vieram os outros papas, que também ela conviveu. E aí, então, ela retornou e ela, então, ela fundou uma associação chamada Associação Santa Zita. Santa Zita, ela é a padroeira lá da cidade de Lucca, na Itália. Santa Zita aqui no Brasil, ela é conhecida como a padroeira das domésticas, né? Então ela criou essa associação. O que é que cuidava essa associação? Ela cuidava da formação cristã das jovens, né? E olha só, sabe quem foi a aluna dela? Santa Gemma Galgani. Coisa linda, né? Então, dentre tantas alunas, tantas pessoas que ela dava essa formação cristã, católica, estava uma santa, né? Quantas outras santas também devem ter passado por lá. Mas ela continuava, né, seguindo aquilo que ela acreditava ser a vontade de Deus, que era trabalhar nessa preparação dessas jovens. Mas ela sentia que queria mais, porque assim, quando o nosso Senhor está chamando a gente sente que tem uma coisa e a gente sente que quer mais, né? E aí ela se encontrou então com Dom Bosco, também contemporâneo dela, que eu acho esse diálogo deles assim fantástico, porque ela chega para Dom Bosco e pergunta se não seria possível que ele abrisse uma ala feminina, né, para os salesianos. Aí sabe qual foi a resposta de Dom Bosco? Aquela que deve ser a nossa resposta também, quando nós precisamos resolver alguma coisa importante. Dom Bosco disse, eu vou rezar para saber qual é a vontade de Deus. E ele foi rezar, depois ele voltou para ela e disse, olha Helena, realmente não é da vontade de Deus que a gente abra essa ala feminina com o seu povo, né? Mas Deus tem um propósito para você. Continue nessa missão que Deus tem algo para fazer no seu coração. E esse algo que Deus já ia fazendo no coração dela, ela já começou a ter várias experiências místicas. Ela passou mais de 7 anos tendo experiências. Ela ouvia Jesus falar para ela que queria que o Espírito Santo voltasse a ser conhecido. O Espírito Santo, meu povo, ele é chamado por muitos teólogos de o divino desconhecido. O divino desconhecido. Hoje, né, de uns anos para cá, vamos dizer, de 50 anos para cá, um pouco mais, nós já conhecemos mais o Espírito Santo, nós temos infinitude de músicas do Espírito Santo, mas ele não, como a gente já vem falando agora ao longo desse curso, o Espírito Santo ele não era tão conhecido, não era tão cultuado, não era tão amado, apesar de ser Deus, né? Mas Deus Pai tinha toda a revelação, né, do Antigo Testamento, Deus Pai, toda a criação, toda a maneira como ele se comunicava, os profetas, os reis. Jesus, né? Jesus tem um rosto, Jesus é o Filho de Deus, ele veio.
E aquilo, né, o verbo passou então a ter um rosto, que é Jesus. Mas o Espírito Santo ficou um pouco esquecido. Muita gente até falava que aquela manifestação do Espírito Santo que aconteceu, né, em Pentecostes, aquilo tudo, o uso dos carismas, era coisa mais para o começo da igreja primitiva. Porém, isso não é verdade. E foi isso que Deus começou a colocar no coração de Helena. Interessante que a Helena, ela ficava muito inquieta. Ela dizia assim, meu Deus, o que é isso? Será que é Jesus mesmo que está falando para mim? Né? Porque ela sentiu no coração dela que Jesus queria que ela trouxesse de volta o Espírito Santo para a igreja, não trazer o Espírito Santo é Deus, né? Mas que novamente o culto ao Espírito Santo, a aproximação com o Espírito Santo, a amizade com o Espírito Santo pudesse novamente brotar no coração da igreja. E ela ficava em dúvida, será que é Jesus mesmo que está me falando isso? E a outra dúvida que ela dizia, meu Deus, como é que Jesus vai querer se utilizar de mim, uma pobre freira aqui no interiorzinho da Itália? Ela morava em Lucca, né? E continuou, né? E foi seguindo a vida. Até que um dia, nessa época, as missas eram só aos domingos, né? E uma das cozinheiras que trabalhava com ela lá na associação estava na missa, escutou Deus falando para ela. Deus disse assim para ela, o nome dela era Hermínia Georgette. Hermínia, eu quero que você diga para Helena que isso que a Helena está ouvindo, essa voz é minha. Diga para Helena isso. Aí a Hermínia ficou daquele jeito, voltou, né, para casa, mas não disse. Quando foi no domingo seguinte, na missa também, Hermínia novamente escutou Jesus falando com ela. E Jesus disse assim, né, Hermínia, eu quero que você fale com a Helena. Diga para a Helena que isso vem de mim. Que esses sentimentos que ela tem, que essas revelações que ela tem, sou eu. E tem outra coisa, Hermínia. E se você não disser, você não falar isso para a Helena, eu não falo mais com você, né? E então a Hermínia foi, que ela não queria ficar sem falar com o Nosso Senhor. E ela foi e falou então com a Helena. E a Helena, dentro do coração dela, você imagina, né? E dentro do coração dela foi criando então aquela graça, aquela força, aquele desejo de cumprir essa missão, que ela agora então sabia que era vontade de Deus. Então ela começou a escrever cartas. Ela escreveu cartas para o Papa e ela dizia, Papa, precisamos trazer o Espírito Santo de volta para a igreja. Precisamos rezar a novena do Espírito Santo. Ela sentia muitas vezes o quê? Ora, todo mundo faz novena, a gente faz novena para tudo, a gente só não faz a novena que o próprio Cristo pediu que fizéssemos, né? Que ficássemos aguardando na expectativa do Pentecostes, lá no período da Ascensão, que estamos vivendo nesse tempo. Ela dizia, né? Outra coisa, todo mundo faz novena para todo mundo, só não faz aquela que deveria fazer, né? E mais, né? Todo mundo fala dos santos, todo mundo fala, conta a vida dos santos, né? Estimula a que se fique amigo dos santos. Pouco se fala daquele que torna santos os santos, né? O santificador da nossa alma, que é o Espírito Santo. Então, Helena começou então a desenvolver a sua missão. E ela mandava carta para o Papa, e na primeira vez o Papa realmente via que era vontade de Deus tudo aquilo, né? E o Papa dizia assim, é preciso fazer essa novena de preparação, então vamos fazer. O lema de Helena era, voltemos ao Espírito para que o Espírito volte a nós. E o Papa então mandou um comunicado para todo o clero, para que todos então começassem a fazer a novena do Espírito Santo. Isso 1800 e... deixa eu ver se eu anotei... enfim, século XIX, né? No fim do século XIX. Ele disse... já era o Papa Leão XIII, né? Ele escreveu e motivou para que todos fizessem a novena. Só que foi que aconteceu no ano seguinte, ninguém fez mais. Eles acharam que aquilo era só para aquele ano específico. Aí, em 1897, ela novamente escreve para o Papa Leão XIII. E ela diz, Papa, é preciso que essa novena, essa preparação para o Pentecostes, essa oração ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha sobre nós, essa novena mesmo, ela seja feita por toda a igreja. Nós precisamos que o Espírito Santo volte a nós. E, meu povo, tinha havido alguns preconceitos, né? Porque algumas pessoas que no começo da igreja usavam os carismas, elas algumas vezes se atrapalhavam nesse uso dos carismas, né? Porque começava a fazer afastado da igreja. E nós precisamos sempre estar inseridos na igreja.
como Helena nos motiva, né? Então ela escreveu novamente para o Papa, e o Papa novamente, aí nessa vez, o Papa então escreveu uma encíclica e ele publicou oficialmente a novena de Pentecostes. A novena de Pentecostes é a única novena, olha que interessante, ela é a única novena que tem um cunho litúrgico oficial, aprovada por decreto. Né? Foi um decreto do Papa que diz: a partir de hoje seja celebrada a novena de preparação a Pentecostes na igreja. Ou seja, essa novena que nós temos sido convidados a rezar nesse tempo, né? Eu estou fazendo a novena porque Pentecostes está chegando. Então essa novena que nós temos sido motivados, convidados a rezar nesse tempo, é uma novena, é a única novena que tem o cunho litúrgico oficial. Por fim, uma observação muito interessante que o Papa João 23, foi ele que beatificou Helena, né? Foi a primeira mulher que ele beatificou. E foi na época da beatificação de Helena que João 23 utilizou o termo Novo Pentecostes, que nós utilizamos tanto hoje em dia, suplicamos que o Espírito realize o Novo Pentecostes, porque isso eram palavras que brotavam de Helena, né? E como Helena se correspondia com os papas, ela usava muito isso, né? Clamemos um perene Pentecostes, clamemos uma contínua efusão do Espírito Santo, que o novo Pentecostes venha e renove a face da terra. Vamos fazer isso, meus irmãos. Pentecostes está chegando. Supliquemos que o Espírito Santo venha sobre nós, renove a nossa vida, renove a face da terra, cure tudo que precisa ser curado, mande embora da nossa vida tudo que não vem de Deus e que verdadeiramente possamos acolher esse Espírito Santo que torna novas todas as coisas e que santifica todas as pessoas. Deus abençoe você. Continue com o nosso curso.